Em Efésios 6,12, a Bíblia diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Já foi uma coisa que no dia a dia passa quente, passa batido. O cristão, ele tem um conflito espiritual, um conflito contra o inimigo, contra Satanás, um conflito contra si mesmo e a sua natureza. Isso nunca pode sair de foco. Ele deixou uma coisa claríssima, divertidíssima, falou: o trabalhador, ele acha que o inimigo dele é o patrão. O patrão acha que o trabalhador, que o inimigo é o funcionário. O funcionário está ali, o chefe chega, o cara já chega lá, a barriga está inchada, só arrancando sangue da gente aqui. Muitas vezes é verdade, mas ele acha que o principal problema dele da vida é aquele. E o chefe muitas vezes trata tudo vagabundo, tudo malandro. Às vezes no trabalho, porque a gente vive não sossegado. O Tiago narrou a história, eu já contei essa história umas 1000 vezes no trabalho e vou morrer contando essa história. Ele falou que foi com o pai dele há pouco tempo numa obra e que o pai dele chegou lá e estava resolvendo umas coisas e passou um engenheiro. E o pai dele falou: vida boa do engenheiro, só passa, dá uma voltinha, só manda. E saiu para cuidar de ela. Pouco depois o engenheiro chegou: Tiago, tudo bom, todo mundo? Rapaz, cabeça quente, milhões de coisas para resolver. Vida boa tem seu pai, só vem aqui, faz o dedo e vai embora. Então o diabo ele tem esse talento, essa capacidade de transformar tudo no seu conflito. Você está conflitando com o colega do lado, você está conflitando com o vizinho, com o seu chefe, com o seu amigo, com quem votou em quem. E quando você faz isso, você perde o foco dos seus propósitos e objetivos. Paulo, como sempre, não deixa as coisas incompletas. Ele já segue informando um conjunto de princípios nas quais você consegue vencer essa batalha espiritual. Me entristece muito quando a Bíblia é usada de forma esotérica, significativa, em vez de que ela é um conjunto de princípios, um conjunto claro de maneiras que você possa conduzir. A Bíblia em nenhum momento diz assim: olha, você deveria fazer isso e se vire aí para descobrir como é que isso vai ser feito. A Bíblia explica os princípios, ela te equipa, ela te demonstra claramente como você chega. E nós vamos tentar cobrir da melhor forma possível isso. Antes de começar com o dito, eu vou pedir aos irmãos que abrem as cabeças para que possamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, agradeço por essa igreja, agradeço porque o Senhor é poderoso em obras, o Senhor é bom, e eu peço que o Senhor possa, nessa aula, segundo a sua vontade, que possamos, Senhor, sair daqui capacitados, um pouco mais capacitados para servir e para agir conforme a tua palavra. Senhor, conduz os trabalhos desse dia, conduz essa aula e abre os nossos corações mediante a sua vontade. Amém. Amém. Irmãos, eu estou absolutamente estrenado e eu durmo pouquíssimo em casa, então peço paciência comigo. Lá em casa é uma lotação, 4 na cama, um pé na cara, todo dia. Eu vou dormir, mesmo brota na minha cama. Então, a Bíblia diz que como se dá essa questão da armadura de Deus. Ele diz: portanto, no capítulo 13 de Efésios 6, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Resistir, vencer e permanecer. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu me compadeço, infelizmente, com uma das pessoas que tornam isso quase esotérico, achando que você vai, imagina que você está vestindo, e tornando uma coisa tão útil no dia a dia vazia. São todos isso. Eu costumo sempre dizer isso.
Cristo combateu isso o tempo todo. A Bíblia é composta de princípios. O cristão tem que estar capacitado a tratar com princípios. Nunca, em momento algum, pastor, youtuber, influencer, nem o Thiago vai ter condições de lhe cobrir exaustivamente cada situação que você enfrentar. Não é possível. Pastor, mas outro dia no meu trabalho eu tinha que abrir um empenho de compras e ele fechava às 4, eu entrei às 4:05 e o senhor entende que eu desrespeitei a norma e portanto fiz pecado? Porque a gente tem uma necessidade de ser claro e não raciocinar sobre as coisas. Cristo combateu isso o tempo todo. Quando eles falavam, mas Cristo, por que não é importante? É isso, é aquilo. Ele falou assim, vou resumir a lei toda para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós estamos falando de pessoas que andavam com uma média de 613 mandamentos. 365 negativos, que eram coisas que você não devia fazer, e o resto positivos, coisas que você deveria seguir. Você tem noção do que é tentar guardar 365 coisas para fazer? E era assim, e não satisfeito com isso, o judeu ainda tinha extensivos trabalhos discutindo cada uma dessas normas, que eram trabalhos doutrinários. Então era assim que operava, cada nova situação gerava uma nova discussão. Jesus fala o quê? Princípios. Se você ama a Deus, você segue a Deus, você procura servir a Deus e você deve servir o próximo. Expande isso ao máximo que você quiser, puder, e você vai estar andando na direção correta. Aí quando falamos de armadura de Deus, o que ele faz? Cingindo-vos da verdade. Primeiro ponto. Quando você pensa em verdade, você pensa em todos os aspectos disso. Seja o seu sim, não, sim, seja o seu não, não. Você deve ter um comprometimento com a verdade sem relativismo. Eu adoro, acho uma das passagens mais divertidas da Bíblia, quando Jesus está na presença de Pôncio Pilatos, tal como um filósofo, ele diz, mas aí ele fala assim, a verdade, o que é verdade? Quantas vezes no dia a dia você vai escutar isso? É tudo um ponto de vista. Isso aí é relativo. Não. O comprometimento com a verdade de Cristo, ele deve ser absoluto. Cristo não é verdade porque funciona. Isso é pragmatismo. Eu digo por mim mesmo. Quando eu me converti, eu dizia, quando eu comecei o estudo bíblico, eu falava, olha, eu acho que eu vou topar esse negócio de ser evangélico, por razões simples. Se for verdade, eu vou para o céu. Se não for, eu acredito que o conjunto prático da fé cristã, ele é útil. E é útil. Um ateu vai te dizer que a religião ela tem um aspecto social útil. Pelo menos os que têm um mínimo de inteligência. Os de Facebook, como eu nem tenho, nem perco tempo. Eu pensava isso. Cristo não era verdade porque ele funciona. Cristo não é verdade porque é verdade para mim. Isso é subjetivismo. Eu acho que é verdade, mas respeito a sua verdade. Não é. Cristo não é verdade nem porque eu acredito. Eu acreditar numa coisa é relativismo. Eu acredito numa coisa, o Thiago acredita em outra, o sujeito acredita em outra. Cristo é a verdade porque se funda na pessoa de Cristo. Se amanhã, por um acaso, todas as pessoas deixarem de acreditar em Cristo, ainda assim não vai ser a verdade. Isso é importante para a gente não perder o norte e saber o que é que nos conduz e a importância da palavra de Deus. Mas a verdade hoje, ela encontrou seus inimigos mais ferozes. O dicionário Oxford, esse ano, 2019, escolheu como sua palavra do ano o termo pós-verdade. Alguém já escutou o que é isso? Foi a palavra do ano do dicionário Oxford. O que é pós-verdade? Pós-verdade é algo que eu creio, independente de fatos, porque eu sinto ser a verdade. Em tempos de Facebook e afins, viram quão sério é isso? Quantas pessoas vocês veem repetir uma coisa que receberam no WhatsApp sem sequer raciocinar? Isso não é de hoje não, isso foi sempre. Eu já escutei coisas das mais malucas impossíveis a favor do Evangelho e contra o Evangelho. Já escutei que a NASA encontrou o dia perdido de Josué, o que não aconteceu. 3 pesquisadas, se você perder tempo para ver, você vê que não veio.
Por que isso é importante? Porque aí você recebe, glória a Deus. Aí alguém vai dar essa bugada e vai falar, olha, aquele irmão não sabe nada. Então, tem verdade onde ele está? A seriedade do cristão quando abre a boca. E negativas. Fulano de tal admitiu numa entrevista que é um satanista. Mentira. Seriedade não é o que eu sinto que é, o que eu gostaria que é. O cristão, até mesmo para estudo bíblico, tinha um livro maravilhoso que falava assim, coisas que parecem estar na Bíblia e não estão. Depois eu trago uma lista para vocês. O cara trata sempre de coisas assim, que é caía de Deus, ou caía do homem, o levantar de Deus, entre vários outros jargões que são usados e que não tem fundamento bíblico nenhum. E até contra, essa semana meu colega me falou assim, como diz, a vida seria melhor, ela botou no status do WhatsApp, eu adoro ler status do WhatsApp, aí eu devo conversar com ele, eu acho divertidíssimo. Eu não tenho Facebook, eu me divirto com o status do WhatsApp. A vida seria melhor se todos nos seguíssemos o ditado, não fazeis o que não querem que eu faça com vocês. Aí eu cheguei para essa amiga minha, trabalho com ele, olha, você cometeu 2 erros. Aquilo não é um ditado, é um versículo bíblico. E segundo, ele não diz não fazer, ele diz fazer. Olha a diferença, fazer com o outro que você quer. A Bíblia chama ação, ela jamais te chama a inação. Não fazer, olha como é que o diabo ele é sagaz. Não fazer o que não quer que faça com vocês é o seguinte: não se mete comigo, que eu não me meto com você. Faz o que você quiser da sua vida, que eu não tenho nada a ver com isso, desde que você não se meta na minha. A Bíblia diz: não interessa o outro, interessa você agir. Você, cristão, deve ser uma força de mudança. Aí eu falei com ela, falei assim, olha, mas eu reconheço que não dá para entender isso sem todo um conjunto. Por isso a verdade. Recentemente no trabalho, tomando café, me perguntaram se eu acreditava em arrebatamento. Eu falei, olha, eu acredito em você também. Aí ela, não, eu falei, você é católica, então nós dois acreditamos em arrebatamento. Ela falou, não, mas eu não acho que tem lógica. Aí já é outro conjunto de ideias. O fato é que você é católica, eu sou protestante, nós dois acreditamos no... Aí veio mais uma católica, eu sou católico, eu acredito em reencarnação. Eu falei, aí minha filha, isso virou uma pizza intragável. Isso aí é na verdade, você está indo mal com os espíritas e você está indo mal com os católicos. Então eu recomendo que você escolha aí, estude as duas com um pouco de seriedade para poder realmente se firmar. Viram? O que o diabo faz? Ele pega um pedacinho de verdade, mistura com tanto de mentira e faz um mingau que você vai se empanturrando ali. A verdade hoje virou instrumento sem utilidade. Isso é muito grave na vida do cristão. Discussões infinitas. A Bíblia, Paulo há 2000 anos atrás quase já discutia isso. Vocês ficam aí discutindo fábulas, discussões, genealogias, quando a coisa é simples. Eu tenho amigos cristãos hoje que são, no começo desse movimento, eu e o Thiago conversamos sobre isso, a coisa do pastoreio de internet, né? O seu pastor conta mentira, viu? Eu aqui no YouTube conto a verdade. O seu pastor só quer o seu dinheiro. Eu só quero o seu like para ganhar. É importante, gente. Na minha época, eu já estou velho bastante para falar na minha época. A gente alugava DVD. Alugar, hein? Pregações do Ciro Malafaia foram essenciais no meu processo de conversão. Alugava a pregação, se juntava na casa do irmão, lembra? Juntava-se 10 pessoas, 15 juntas para assistir uma pregação. Viram como é que uma coisa tecnológica, moderna, pode ser bem utilizada? Não era eu sozinho lá, eram irmãos unidos, 10, 15 pessoas amontoadas numa sala, numa televisão de tubo de 20 polegadas, assistindo uma pregação. Era quase um culto. Hoje, vai aquela informação, a quantidade de vídeos que tem, a verdade sobre o que não querem que você descubra, e aquilo vai fazer um mingau na cabeça do cristão. Não estou dizendo que buscar informação não é bom, gente. Eu também assisto, já assisti pregações maravilhosas,
pelo YouTube, já assisti com a Silmara, acho um instrumento maravilhoso hoje, é a modernidade, como qualquer coisa que surgiu décadas atrás, a gente tem que se ajustar e saber usar de forma adequada sobre os princípios cristãos. Mas o que eu digo é quando o excesso de informação vira confusão. Eu tenho uma irmã que um certo dia me ligou, me mandou um WhatsApp, era quase 11h30 da noite, como eu tenho sono, estava acordado. Porque 2 Tessalonicenses 2,7 fala que lá no versículo fala sobre a força, sobre o fim dos tempos e fala sobre aquele que detém. Ela estava numa confusão de quem que era a força que detinha, não sei o que. Eu, como sou muito enjoado, peguei e falei assim: olha, eu não tenho a resposta. Peguei o meu livro do Matheus Henrique, que eu comentado, abri, tirei uma foto. Esse quem diz é o Matheus Henrique. Eu costumo confiar no Matheus Henrique porque ele é um cara que demorou a vida inteira para fazer um comentário do Novo Testamento. Finalizado, ele conseguiu fazer só os evangelhos. O resto, os discípulos dele tiveram que compilar e lançar. Então eu acho que é uma pessoa que meditava muito em cima para demorar uma vida inteira para fazer um comentário só do Novo Testamento. Ele veio nosso tempo dele, não dá tempo. Mas é porque eu vou te mandar um vídeo do YouTube, lá não sei o que tal. Aí na segunda-feira eu cheguei para ele. Falei: Lili, olha só, recebi, achei interessante, mas eu vou te fazer uma pergunta. Aí ela ficou olhando para minha cara e falei: tudo aquilo era dizendo o seguinte: Jesus vai voltar. O princípio de toda aquela discussão é esse: quem detém, quem não detém, quem deixa de deter. No final do objetivo da discussão, o objetivo ali é dizer o seguinte: Jesus vai voltar. Isso deve nortear os seus pensamentos que não estão aqui. Não estão aqui. Vai haver um fim, há um propósito, há um plano. E como isso afeta cada ato, cada gesto, cada segundo da sua vida. Não, eu preciso exaustivamente escrutinar, esmiuçar, até descobrir quem o detém. E nunca vai descobrir, porque o sujeito A vai dizer que é isso, o sujeito B vai dizer que é aquilo, alguém vai lançar um vídeo falando que é aquilo, alguém vai escrever um livro falando que é aquilo, e você vai ficar preso numa roda, igual um hamster, porque é isso que o diabo quer fazer com o cristão. Vocês acham realmente que o maior truque do diabo é fazer você fazer o mal? Isso é fácil de perceber. Um irmão que cai em adultério, se ele realmente tiver um comprometimento mínimo, por mais que erre, o mais longe que ele caia da verdade, ou que ele tenha conhecido, em algum momento ele vai perceber: o que eu estou fazendo? O irmão que passo a passo cometeu um desvio financeiro no trabalho, se em algum momento a verdade de Cristo fez algum efeito para ele, ele vai perceber: isso está errado. O errado é fácil de perceber, o diabo não quer isso. O diabo quer tornar o lícito ilícito. O diabo quer tornar você o centro do mundo. O diabo quer tornar: eu trabalho, eu mereço, o dinheiro é meu. Eu mereço comprar um celular novo, 300 calças, 4 sapatos que eu não preciso, trocar de computador todo ano porque eu mereço. É assim que ele deturpa a verdade. Deus diz que você não merece nada e dá tudo que você precisa. O diabo diz que você merece tudo e no final lhe tira tudo. E ele faz isso manipulando a verdade. Gênesis, como fruto. Não. O que era verdade? Galera, bom dia, eu sou Deus. Vocês estão no paraíso, aproveitem, as saídas de incêndio estão à direita. Qualquer situação podem me chamar, discando 1 no telefone. Aqui está liberado? Está liberado tudo, divirtam-se. Faça só um favor para mim, não toquem naquela árvore porque vocês vão morrer. Era isso, uma linha. Olha como é que era legal, a verdade tinha uma linha. Aproveitem. E não toquem naquela árvore. O diabo: bom dia, bom dia, bom dia. Legal aquele lugar, hein? Ótimo, bom, nós estamos adorando. Mas pode fazer tudo aqui? Tudo, menos tocar naquela árvore. Por quê? Porque a gente vai morrer. Não. Aí, hoje em dia, o diabo ia ter um canal do YouTube. A verdade sobre a árvore. É verdade, ele ia ter um canal do YouTube, ia ter 1 milhão de inscritos. O seu pastor quer te enganar, Deus no caso. É mentira, a árvore não mata. É uma interpretação do grego, do aramaico,
do bíblico que foi alterado num plano de Constantino com os templários que tentaram deturpar, e na verdade Deus não quer que você se torne como ele, pois aquela é a árvore do conhecimento e ele é um invejoso e não quer que você se torne maravilhoso quanto ele. Adão, vem cá ver o vídeo no YouTube. É maravilhoso. Compartilhou no WhatsApp, para a tia do WhatsApp, aquilo bombou. Gente, Deus estava ali. Se você ficou com a dúvida, Deus, tudo bom. O negócio de morrer mesmo. Não, ela recorreu a outra fonte de verdade e pagou o preço por isso. Eu costumo dizer para o Tiago que foi o primeiro teólogo que foi Satanás. Havia uma linha de regra, uma única norma a ser seguida, e ele conseguiu deturpar uma linha. Se ele conseguiu derrubar a humanidade com uma linha, o que é que ele pode fazer com um livro inteiro? Daí a importância da verdade. Manter o foco, manter o cuidado e entender que a verdade é Cristo, provém de Cristo, não porque funciona, não porque eu acho, porque Ele é a verdade. Então a fé tem que ter, a verdade tem que ter utilidade e temos que fugir do sentimento, por mais tentadores que ele possa parecer, e manter uma seriedade no estudo da palavra. Mas só a verdade não resolve, porque nós precisamos o quê? Da couraça da justiça. Há muito tempo atrás eu li um livro sobre isso, e ele falava que a verdade sem justiça é a coisa mais repugnante que existe, é a arma e retira do crente a autoridade moral. Lembrando que a justiça verdadeira é o âmbito do cristianismo. Se eu pudesse resumir Cristo, o plano de salvação, justiça, seria a palavra. Por que a verdade sem justiça ela é repugnante? O Tiago, eu cito muito o Tiago que a gente conversa muito essas coisas. A gente conversou uma vez sobre eles tinham um amigo de outra cidade, que ele era tão piedoso, tão sério, que alguém falava perto dele, fulano, se tem um negócio que eu sou doido, é chocolate. Eu adoro chocolate. Aí o cara fala, somente a teu Deus o adorarás. Se ele falava isso, falava em qualquer lugar. Aí imagina, você está ali num trabalho, cercado de incrédulos. Aí alguém chega e fala, rapaz, adoro pudim. Somente a teu Deus adorarás. Você acha que aquela pessoa vai pensar assim, nossa, meu Deus, preciso converter os caminhos do Senhor. Ele afetou, ele me abalou. Ou ele vai pensar, nossa, uma merda. E o cristão muitas vezes é isso que ele faz. Ele vira o Zé Regrinha. E para os dois lados. O que nos incomoda, muitas vezes nós cometemos, porque nós ainda estamos na nossa própria justiça. Eu tive uma amiga que uma vez olhou para mim e me encontrou e falou assim, ei, tudo bem? Tudo bem? Fazia anos que eu não via. E você? Como é que não? Estou ótimo, não sei o quê. E você ainda está naquela bobagem? Eu falei assim, olha, como eu gosto de várias bobagens, super-herói, videogame, você vai ter que ser mais específico. Não, aquela bobagem de igreja. Olha, aí também eu vou me perder para te explicar. Depende. É bobagem para você, não é bobagem para mim. Então, olha. Mas, não estou entendendo. Que bobagem? Ela falou uma bobagem mesmo que ela entendia. Eu falei, olha só. Tão ridículo quanto eu exigir que você, no seu conjunto de valores, viva como um cristão, é ridículo que você peça que eu, uma pessoa cristã, viva de acordo com o seu conjunto de valores. Você entende isso? Ela ficou muito sem jeito e foi embora. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. A gente hoje em dia tem externado esse raciocínio. Eu costumo dizer que a gente tem que olhar com muito cuidado quando a gente acha que questões políticas vão resolver o cristianismo. A moral, o pecado, o erro, ele só pode ser combatido através da palavra, através da conversão e do evangelismo. Ninguém, governo, movimento social, ou qualquer influência externa, o livro que venda muito, a Batalha Espiritual do Padre Reginaldo Manzotti, deve ser o livro mais vendido do universo inteiro. A Batalha Espiritual já tinha que ter encerrado só a quantidade que aquele livro vende. Nós não podemos achar que fatores externos tiram o evangelismo, a palavra e o bom testemunho. A justiça, vestir a couraça da justiça é aceitar dois critérios da justiça. O primeiro é aceitar o que
conduziu inclusive Lutero para a reforma protestante, que nada que a gente faça pode nos conceder a graça de Deus. Nada do que a gente faça. Como a Bíblia diz, a nossa justiça, o que Isaías? Trapos de imundícia, mas em todos os aspectos. Nada que você faça e nada que você venha fazer depois de convertido. Isso deve, só que muitas vezes Lutero enfrentou isso lá na reforma protestante. O diabo, ele não para, ele é ativo, ele é funcionário do mês todo mês. O pessoal, Lutero ele sofreu para chegar no entendimento. Não foi assim, ele não deu uma lidinha na Bíblia, olha, o justo viverá pela fé, massa, vou mandar um zap para minha tia. Não, ele sofreu no estudo da Bíblia até que aquilo pudesse o libertar do jugo, porque ele falava, gente, eu sou um pecador, como eu posso ser um salvo? Como? Até que ele disse, o justo viverá pela fé. Aí houve todo um conflito, mas se o justo viverá pela fé, eu faço o que da vida? Porque vê como é que a mente humana, se nada que eu faça me adquire o favor de Deus, então faço o que? Vou viver do jeito que eu quiser. E Lutero enfrenta esses temas num trabalho chamado da liberdade cristã, onde ele diz, se você adquiriu a coisa mais maravilhosa que é a salvação, a sua vocação agora é ser útil e fazer o bem às pessoas à sua volta. Se nada, então devemos nos livrar da justificação própria. E ao nos livrar da justificação própria do eu mereço, a gente vai procurar ser útil aos outros. Vestir a couraça da justiça é entender que quando nós convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós aceitamos a sua verdade e abrimos mão da nossa justiça. Não só da justificação, que é o direito de ser filhos de Deus, mas nós abrimos mão igualmente do direito de julgar, por mais difícil que seja. Mas Fernando, quando eu abro a minha boca para julgar, é de acordo com a palavra de Deus. Parabéns, você conhece a lei, mas existe conhecer a lei, a verdade, existe aplicar a lei. Não é esse direito. Aplicar a lei é prerrogativa de Deus. Paulo demora 3 capítulos de Romanos só explicando que não há vantagem para ninguém, que não há justiça própria, até que ele conclui em Romanos 3,10, não há um justo, não há um justo sequer. Mas vocês têm noção que de 12 livros, são 12, Romanos, 12, ele demora 3 só para explicar para quem está lendo assim, olha, você que está lendo, você não tem justiça própria. Aí primeiro fala os judeus, aí quando o judeu fala assim, os gentios também, gentil, você também está lascado. Tiago, o irmão falou, Tiago, eu falo que se o cristão, ele tomou um propósito na vida dele, que é ler e executar o disposto na epístola de Tiago, você já vai ter trabalho para a vida inteira sem se ocupar da vida dele. Eu garanto. Um capítulo lá, nós estamos falando de décadas de trabalho árduo. Tanto que o que ele enfrenta lá? Você rico está vindo aqui na igreja, está inchado porque acha o seguinte, olha, se eu sou rico, eu mereço uma certa vantagem, porque afinal eu tenho um status. Do outro lado, o pobre diz o seguinte, olha, eu sou pobre mesmo, estou lascado mesmo, então Deus tem que olhar para mim com mais carinho, porque eu já estou me lascando aqui no mundo. E Tiago fala o quê? Não, está todo mundo errado, está todo mundo sob o mesmo jugo da justiça, todo mundo está errado, precisa da graça. Então esse é um tema que constantemente é combatido na Bíblia, a autojustificação que permanece com o homem mesmo após a sua conversão. A gente conversou brevemente aqui há um domingo sobre o olho por olho. Quem aqui acha que olho por olho é sobre vingança? Não, sério, está na Bíblia, olho por olho, dente por dente. É sobre vingança. Se perguntar com uma criança aí, ela vai falar sobre isso. Olha que engraçado, eu estava ontem, e no correio dessa semana eu estava lendo o Êxodo 21, onde fala sobre isso. Olha como é que as coisas vão indo. Vocês sabiam que ali, dentro daquele contexto, olho por olho, foi um avanço?
Nós pegamos uma sociedade não formada, sem legislação, sem lei, sem polícia, sem juiz, sem nada disso. Tentem por um minuto imaginar como é que seria viver numa sociedade dessa. Imagine um trânsito sem regras de trânsito. Está quase do jeito que está hoje, mas ainda tem as regras. O pessoal não segue, mas imagina que não houvesse. Você não precisa de carteira, não tem pontuação. Você pode botar... Tem gente que já fazia isso, bota 14 filhos no carro sem cinto. Era assim aquela sociedade em formação. Naquele contexto, a natureza humana já era a mesma nossa. Não existe olho por olho na sua vida, meu querido. O indivíduo que lhe defraudar, o indivíduo que te machucar, você não quer reparar ele. Se ele arrancar um olho seu, você quer arrancar a cabeça dele fora. Isso é natureza humana. Naquele contexto, quando você lê o capítulo inteiro, você vai ver que nunca é direcionado de lá para cá, é direcionado de cá para cá. Dentro daquele contexto, o olho por olho, dente por dente, ele diz o seguinte: se você causar o prejuízo a um outro, você vai fazer uma análise e você vai ressarcir a ele o que você tirou dele. Não é um capítulo que diz o seguinte: olha, fica esperto, se alguém lhe abacalhar, você vai chamar isso daqui, aqui, ó, tem que me pagar. Era um instrumento de avanço numa sociedade que ainda engatinhava, que falava: você vai buscar não lesar as pessoas, você, se cometer um prejuízo, vai ressarcir esse prejuízo. Queridos, quando você pensa no olho por olho, dessa maneira, você vê que, infelizmente, analisando sobre esse prisma, o olho por olho faz falta hoje. Porque as pessoas são muito rápidas a cobrar o que lhes devem. Como dizia minha falecida avó, todo bom cobrador é mau pagador, e vice-versa. A pessoa que é o credor fiel, você tem perdoado a dívida massiva, mas cobra com todo o rigor da lei uma dívida ínfima. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender que a justiça própria nunca nos deixa. Então, Deus diz algo, aí Jesus tem que pavimentar, aí quando Jesus estava na terra, ele já viu uma sociedade, uma legislação, e aquele olho por olho ainda foi deturpado. De um avanço numa sociedade sem estrutura, virou ferramenta de cobrança e exigência numa sociedade estruturada. Aí Deus falou assim: então vamos avançar um pouquinho. Vocês vão buscar o perdão. Aquilo lá atrás, que há muitos hoje, principalmente incrédulos, invocam como uma Bíblia bárbara, moral, um Deus punitivo, se torna... Quando você analisa dentro do contexto, você vê que tratou-se de um avanço tremendo em relações, mas que com o passar dos anos, pela justiça própria, foi novamente deturpado. Eu tive uma grande dificuldade, eu fui catequista muitos anos, eu fui espírita muitos anos, eu tinha uma severa dificuldade. É um mal de ter sido advogado. A pessoa falava assim: o espiritismo se funda em 2 critérios: evoluir e evoluir sempre. Essa é a regra, que para mim já é absolutamente pecaminoso, porque dizer que você, como ser humano, tem condição de se tornar melhor sem intervenção no poder externo. Vê que legal? Uma palavra bacana, evoluir sempre, igual um Pokémon, é maravilhoso, mas numa frase aparentemente boa esconde-se uma aberração frente a Deus. E o segundo é: fora da caridade não há salvação. Eu acho o diabo ele é tão malandro que ele nem procura esconder muito bem o que está fazendo de errado, para depois você não ter condições de alegar que ele escondeu, porque eles ignoram o conceito de salvação, mas usam o termo salvação no segundo principal comando deles, e falam: você tem que fazer o bem. Beleza, a Bíblia diz que eu tenho que fazer o bem porque eu tenho que fazer o bem. Bom, como no término diz, você já está salvo, vai fazer o bem. O Espiritismo diz que você tem que fazer o bem para evoluir e não ter que reencarnar mais ou ir para outras esferas. Eu não. Aí eu pensava o seguinte: tá, mas espera aí, se o Adilson está passando um aperto,
porque ele cometeu erros e reencarnou nessa condição. E se eu faço um bem para ele, retiro ele daquela condição ruim, na verdade eu não estou privando a ele a oportunidade de viver a experiência que vai fazer ele evoluir e mudar. Então, se eu tirar ele da condição que fosse ele reencarnar, na verdade eu não estou fazendo um mal no lugar do bem. Eu sei, eu tenho problemas nesse nível de pensamento. Eu assisto, a minha filha assiste um negócio chamado Jerry Pink, são 6 crianças no planeta. Eu fico assim, mas quem faz as coisas no planeta? São 6 crianças e um rei. Que rei é esse que comanda 6 crianças? Eu tenho problemas. E eu ficava, então é uma justiça confusa. Eu falei, gente, mas que Deus é esse que manda você reencarnar? É mesmo quando você chegar em casa, dá um tapão no seu filho. Que é isso, pai? Você está sendo castigado pelo quê? Não te interessa, eu sei. Você não sabe. Eu sempre tive dificuldade com essa lei. E isso foi um dos motivos que foi me quebrando ponto a ponto. E que me deixou aberto quando eu estudei o Evangelho, porque Deus é claro. Ele é objetivo. Ao contrário do que as pessoas aí fora dizem. Por que eu digo isso? Porque na verdade isso é justiça própria. Eu estou fazendo as coisas, eu estou preocupado só comigo mesmo e só eu consigo. A justiça própria deve ser combatida, irmão, prontamente. Por quê? Meu sobrinho uma vez me perguntou, meu pai falou que crente é quem fez muita coisa errada e depois vai para a igreja. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, sou tímido, eu nunca fui adulto, eu nunca briguei, nunca fui uma pessoa de excessos. Eu virei cristão porque faltava algo na minha vida. Mas hoje, com o correr dos anos, eu me pergunto se melhor não é aquele que fez muita coisa errada e vai para a igreja, porque ele vai com a certeza de que ele é uma pessoa errada. Porque quando a gente não sabe enquadrar nisso, muitas vezes, em vez de eu ceder a justiça de Deus, eu ajusto. Ser cristão é mais ou menos do jeito que eu já era. Então eu altero muito pouco. Então, irmãos, a justiça própria, ela deve ser combatida. Apenas Deus é capaz de dar uma justiça justa. Eu tinha um professor que era juiz e ele falava, não existe juiz imparcial, porque você tem o seu conjunto de valores, você tem uma mente limitada, então você faz o seu melhor quando você não é imparcial. Apenas Deus consegue julgar a complexidade do mundo. A nós, o pastor Daniel disse numa pregação anos atrás, e eu guardei isso assim, ser cristão é abrir mão de respostas humanas e trocar por amor. Se eu chegar do serviço de distrator, amar. Alguém te deu um canto grande, amar. Alguém te xingou no Facebook, amar. É ruim, é pior que cólica, mas é o que a Bíblia diz. Eu fico escutando frases como, escutei dentro da igreja, tenho que amar, mas não tenho que gostar, não sou obrigado a conviver. Eu não aceito não, mas tolero. Isso eu escutei muito dentro da igreja. Abrir mão da justiça própria e lembrar dos trabalhadores na vinha. Trabalhei de manhã, ganhei 100 mangos, o irmão Adilson chama lá, tem um empregado, vai trabalhar aqui. Aí no meio do dia vê que está vendendo demais, Black Friday. Aí contrata mais um lá. Aí de tarde, vamos fechar aqui as notas fiscais, chama mais um. Ó, 100 conto para cada um. Aí o cara que vem de manhã fala, pô, mas o cara que vem 2 horas, que eu estou o dia inteiro. Isso é justiça própria. A gente constantemente está nos medindo pelo outro. Eu sou melhor porque o outro é pior. Eu sou pior porque o outro é melhor. E quando isso é do ponto de vista, sempre vai ter alguém melhor ou pior. Abrir mão da justiça própria. Falar a verdade, conhecer a verdade, mas não aplicar a verdade é repugnante. Agora os outros eu vou passar brevemente. Brevemente nada. Continua semana que vem. Hã? Continua semana que vem. Não, os outros curtindo. Não sei se você não está vivo semana que vem? Semana que vem. A justiça, ela também não funciona se não temos o quê? Se não estamos calçados na paz. Quão difícil tem sido a paz hoje? Quantas são as coisas que eu não aceito, eu não tolero, eu não compreendo, eu não aceito isso, eu não entendo isso. Você não tem que aceitar nada. Eu costumo dizer muitas vezes que eu evito julgar com dureza, e olha que evito, mas faço.
É porque eu falo que se tem gente que eu colocar na fila do inferno, se eu pensar com seriedade, eu vou estar na frente dele na fila. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com o seu julgamento do outro, porque a medida que você julga vai ser a que eu vou jogar para você. Então muitas vezes a seriedade que nós exigimos dos outros é a mesma que eu aplico para mim. A Bíblia diz: buscai paz com todos. A gente tem buscado paz com todos? A gente tem tido paz nas tempestades da vida? A gente tem tido paz com quem discorda da gente? A gente tem tido paz com quem votou no partido que você não concorda? Ou a gente tem buscado motivos para viver em guerra? Tudo isso não adianta absolutamente nada se você não tem fé. A melhor definição de fé que a Bíblia dá, entre outras, é fé e esperança naquilo que não se vê. Por quê? Porque é compromisso. É igual casamento. Eu acho maravilhoso o casamento. Casamento, você meio que topa na frente do pastor, do padre, do juiz de paz, você faz um compromisso assim, ó, eu vou ficar com ela, mas você não sabe o que vai acontecer. Você está meio que dizendo que se ela dar uma engordada, você vai estar lá, se o cara ficar careca. Mas eu já era feio, ela não pode alegar isso. Eu nunca fui bonito, então qualquer coisa está valendo. Você não sabe. A seriedade daqueles votos que a gente costuma ver na televisão, para quem casou só no civil, na alegria e na pobreza, na saúde e na doença, na feiura e na beleza. É verdade. E esse devia estar, eu acho uma palhaçada não estar. Você não sabe que tempestade vai vir, você não sabe, mas você fez um compromisso pela fé. Eu costumo dizer que eu amo minha esposa e tem dia que eu não gosto dela, nem um pouquinho. E tem dia que ela não gosta de mim também não. E todos vocês fazem isso e não venham comigo com essa cara. É verdade, tem dia que a irmã Cidinha pensa assim, o Adilson está chegando, nossa, que saudade. É por aí mesmo, né? Parece que ele saiu só da hora do almoço. Tem dia que ela fala, aquele chato chegou, ele é chato, né? Vai lá comigo, vai lá. Agora se fosse um jeito. Vamos ter um panela. Tem. Mas você fez um compromisso com aquela pessoa, um compromisso de amor, um compromisso frente a Deus. E muitas vezes é esse compromisso que sustenta o casamento. Muitas vezes na ladeira abaixo, que está difícil, você se firma mais do que na pessoa do seu cônjuge, você se firma nesse compromisso. E a fé é a mesma coisa. A fé, Deus é o objeto da fé, concede fé, é na própria natureza de Deus. Confiar, mesmo no que não entendemos, confiar, como eu disse aí dos trabalhadores da vinha, confiar na justiça do patrão, confiar que Deus está no controle, confiar em Deus. O escudo da fé, porque sem essa confiança nós estamos sujeitos ao inimigo. Eu gosto do termo as setas inflamadas. A Bíblia fala que o escudo da fé nos promete as setas inflamadas do inimigo. Queimadura dói para Deus. Já não está? Se você queimar a boca no bife lá, você passa 3 dias lembrando do bife. É verdade, queima aquilo, você fica... E quando o diabo ataca, ele ataca na amargura, no rancor, aquilo vai te envenenando, ponto a ponto, vai te derrubando, vai te demolindo. E você suporta essas atribulações sabendo que você tem um compromisso de fé. Fé é ativa, fé é ação. Fé não pode ser passiva. Você pode ser um indivíduo. Há pouco tempo atrás, a moça do posto de saúde falou comigo que eles estavam com um problema seríssimo de vacinação. Todo mundo está vendo televisão. A televisão não, gente. Todo mundo está vendo na internet, que eu não vejo nem televisão mais. Nós mudamos. Viu? Estamos tendo doenças retornando que já estavam extintas. A gente acha que essa coisa de pós-verdade é nova, não é. No Brasil, você sabe, quem aqui já ouviu falar da revolução das vacinas? Foi um período em que o governo raciocinou, estudo científico, olha, se vacinar, a doença some. Eu não vou lembrar de cabeça não, estou falando do Brasil, começo de república. As pessoas começaram a espalhar o boato de que o governo estava matando as pessoas com a vacina. Saiu direto do Facebook. E as pessoas não queriam se vacinar. O governo teve que mandar tropas militares para poder segurar o caboclo e vacinar. Quando o governo fez isso, mal, que queria matar as pessoas, o que aconteceu com aquelas doenças? Se erradicaram. Agora pessoas vão
ou a internet dizer que aquilo é uma mentira. Mas existe um outro grupo de pessoas que eu achei engraçadíssimo, a moça do posto de saúde falou. Além dessas pessoas que loucamente não querem vacinar os filhos, existem pessoas que não vacinam os filhos por preguiça. E não é gente pobre, ela falou que é gente de boa condição, de bom estudo, que por mera preguiça, porque não tem paciência para levar o filho ao posto de saúde. Essas pessoas acreditam na vacina, elas reconhecem a utilidade da vacina e não levam os filhos para vacinar. Então eu te pergunto, saber que a vacina funciona, acreditar na vacina, mas não levar seu filho para vacinar, que diferença faz? Você vai dizer para a doença, olha, eu não acredito em você, some. A fé é igual, você acreditar na fé, confiar na fé, saber que a fé funciona, mas não vivenciar a fé, é inútil. Então tudo isso, verdade, justiça, paz, sem fé, perde a sua utilidade. A fé deve ser prática. Eu lembro sempre de Filipenses 2,13, é Deus quem dá o querer e realizar. É um dos versículos mais difíceis que a gente mais interpreta mal na Bíblia, como vários outros. Porque aí eu falo assim, mas eu oro a Deus, eu estou obrigado com o irmão Israel. O irmão Israel não suporta o Israel. O irmão Israel votou no candidato, não gosta, eu estou com a raiva dele, que eu não estou aguentando ver a cara dele. Mas Senhor, eu vou dar o perdão, dá-me o querer e realizar. Aí eu fico esperando o querer não ver. Aí eu passo 20 anos sem falar com o irmão. Uma dica que a Bíblia está dizendo assim, é Deus quem vai dar primeiro o querer e depois o realizar. Eu estou confuso, nunca li isso não. Eu garanto a vocês, a santidade cristã, essas práticas de tudo que eu estou falando aqui, elas só existem fazendo. Se vocês não querem acreditar em Filipenses 2,13, tem um conceito de psicologia que fala isso, que chama agir como se. Se você está tendo uma dificuldade do seu matrimônio, realize, às vezes sem o querer, que o querer aparece. Se você, pela fé, confiando que é o que Deus mandou você fazer, executar um perdão de algo que você acha imperdoável, realize, faça como se aquele perdão tivesse sido dado de acordo com a vontade de Deus, confiando no compromisso de fé que Deus sabe melhor do que você, e eu lhe garanto, e já aconteceu comigo, no primeiro dia que você trata com a pessoa, aquilo desce quadrado, torto, igual a farofa sem água. No segundo dia já desce melhor. Dá uns 10 dias, eu te juro, você nem lembra do que aconteceu. Mas se o cristão ficar nessa fé passiva, esperando ela acontecer, não, mas porque Deus não botou no meu coração. Eu escutei isso demais, hein? Eu estou convertido há 11 anos. Há 11 anos o que eu escutei dessa frase? Mas Deus não está colocando no meu coração. Eu estou orando, pastor, mas não está no meu coração. E não vai. Porque muitas vezes você já fechou esse coração, você endureceu esse coração. Essa oração está sendo para você mesmo. A fé é igual. Querer e realizar devem andar juntos. Por último, o Tiago achou que a gente não chegava, não chegou. O capacete da salvação. Tomai o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É a certeza do seu destino. É a certeza do final da história. É a certeza, é o spoiler. Deus avacalha. Deus hoje em dia ele seria um cara muito mal educado. Ele dá um spoiler. No final eu vou remir a criação. No final você, cristão, vai para o Senhor. No final você vai ser salvo. O capacete da salvação é a certeza para onde eu vou. Por que isso é importante? Porque isso altera toda a forma como você vê o mundo. Me assusta muito. Aqui, quem já tomou um chute ou um soco na cara? Todos vendo, não? Quem já fez isso? Dói. E mais do que dói, te desnorteia. É sério. Eu já tomei um chute para aqui. Você não sabe o seu nome, você não sabe onde é que você está. Você perde completamente o nome. Você pode tomar soco no braço, soco no peito. Aqui. Então o capacete ele te tira a possibilidade de perder o foco. E como temos perdido o foco? Às vezes eu me pergunto o seguinte: se eu sou cristão e volto a Lutero da liberdade cristã, e eu
vivam atrás exatamente das mesmas coisas que o incrédulo, qual a utilidade disso? Eu não estou dizendo que a gente não deve trabalhar, que a gente deve buscar as coisas, mas às vezes o desespero mortal que temos, eu preciso juntar 1 milhão, eu já tive amigos que tinham planos para juntar 1 milhão, aí eu lembro da Bíblia, a pessoa juntou tanto grão que chegou um ponto que a preocupação dela era construir mais um lugar para guardar, e você está preocupado, você está vivendo igualzinho o credo, no mesmo conjunto de valores, no mesmo conjunto de preocupação, as mesmas coisas que tiram ele do eixo, te tiram do eixo, mas não deveriam, porque você tem um capacete, uma proteção de foco que ele não tem, e você anda desnorteado da mesma forma. Eu ri essa semana, para você ver que eu vou me xingar. Teve Black Friday na loja americana, abriu meia-noite. Eu moro no centro e tenho sono. Vocês acham que eu não fui? Ah, lógico que eu fui. Peguei o carro meia-noite, larguei minha senhora em casa, toquei para Black Friday na americana. Como disse ela, falou: vocês vão abrir meia-noite, deve acontecer alguma coisa extremamente fantástica. E foi meia-noite. Olha que vergonha na cara. O caboclo às vezes fala assim: não, estou com uma preguiça, mas foi na Black Friday. Cheguei lá, tinha biscoito recheado a R$1. Obviamente eu não comprei, em casa a gente come muito pouco disso. Eu vi gente enchendo carrinho com biscoito recheado. Eu fiquei, mas o que está acontecendo? Aí você vai falar: talvez tenha uma mercearia no bairro. Não, né? Pessoas. Tá quase dando murro no outro com biscoito R$1. Olha a falta de foco. Talvez nem vá comer, aquilo vai estragar, mas eu tenho que aproveitar isso tem que ser meu, R$1 o biscoito. É falta de foco. Quantas vezes a gente tem isso? Uma coisa que a gente desassossega a gente, eu falo que o diabo faz muito isso, o diabo pede a falta de foco. Você tem o seu carro ali, igual o Peugeot do Thiago já foi reconstruído 18 vezes. É o quinto motor que ele viu, o Peugeot do Thiago. Aquele Peugeot tinha que encerrar, nós vamos fazer um inteiro para ele. Vamos enterrar ele, botar a bandeira em cima dele. Mas o Thiago está atendendo, está feliz, até a hora que ele vê um irmão passando um carro automático maravilhoso. O carro que até ontem era maravilhoso, ele chega em casa, Samira, aquele carro é uma porcaria. O carro do irmão fulano é maravilhoso. Porque o foco foi perdido. Irmãos, disso nada adianta sem conhecimento da palavra de Deus. Como você vai saber? A verdade? Sem a Bíblia. E a leitura da Bíblia é séria, comprometida e meditativa. Lutero mudou o mundo inteiro através da meditação de um único versículo. A espada do Espírito, Jesus, eu vou mostrar 5 minutos para concluir. Jesus no deserto, Jesus fez uso do quê? Da palavra de Deus. Ele foi atacado nas mesmas coisas que nós somos diariamente. 40 dias de fome, transforma essas pedras. Fome física, necessidade física, aquela conta que não está paga, aquela coisa que você precisa, aquele biscoito de R$1 na Black Friday, que é o bastante para te tirar do norte. E Jesus disse: nem só de pão, ele invoca Jesus. Um dia fala assim: você acha que eu vou fazer pão? Vou fazer um banquete. Pão. Depois, a necessidade de glória, de ser reconhecido. Hoje em dia, o que é? Vou dizer aqui na rede social, que todo mundo vai ver como é que eu sou inteligente. Eu tenho que falar, todo mundo hoje tem que falar, já notaram? Fulano colocou no grupo do WhatsApp isso. Não vou deixar passar. Por quê? Porque aí alguém bota tudo sedento ali para ganhar uma mãozinha que eles botam no WhatsApp assim. É para tudo. Aí a pessoa, ganhei 3 mãozinhas, meu dia está ganhando. Glória. E muitas vezes nós estamos, nós, como humanidade, fazendo exatamente o que o diabo quis que Cristo fizesse. Se ajoelha para mim, me dá seu tempo, me dá seus valores, me dá sua vida, para eu te dar a glória. Só que para Jesus ele prometeu todos os reinos do mundo. Hoje ele promete um like, 3 mãozinhas no WhatsApp, o prazer inútil de olha como eu estou certo, e que não fez nada no trabalho do Senhor.
e depois tentou a Deus. Voltamos lá, falta de justiça. Se joga Deus de segundo. E se Jesus achou que a melhor forma era através da palavra de Deus, quem somos nós para não fazer? Estuda a palavra sério, comprometido. Um versículo bíblico não pode ser ignorado de contexto. Nós acabamos de falar de ouro, dente por dente. Quantas pessoas hoje falam assim, o Velho Testamento é atrasado. Não, vá pensar sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte, quando fala-se Atos dos Apóstolos, era uma igreja sem Bíblia, vocês têm noção? Lê pensando que eles não tinham isso. Aí você vai contextualizar a maioria das coisas que ali acontecia. Aí quando você fala assim, mas Deus fazia efeitos miraculosos em Atos, porque não tinha. Eu conheci um pastor do Haiti que falou que lá as pessoas chegam lá, é um país muito voodoo, santeria, que ele falou que chega na porta da igreja, a pessoa chega com a pessoa na porta e fala, você falou que Jesus cura? O cara está aqui. É nesse contexto que ele trabalha lá. Então, não ter contexto, não avaliar, não ter um método sério de estudo da Bíblia, você só vai repetir jargão, você muitas vezes vai ser vítima de uma pessoa que manipula coisas isoladas. Então, não dá para você enfrentar essa batalha espiritual sem o estudo adequado da palavra e oração por todos os santos. Orar a Deus pedindo entendimento e entender a necessidade de juntos a gente ter uma oração. A armadura de Deus, irmão, para enfrentar o inimigo que anda em derredor. Não é, o diabo não está preocupado de possuir. Se você, como eu disse aqui no outro dia, se o diabo te possuir, todo mundo está vendo que ele está atuando na sua vida. Ele precisa te tirar o foco, ele precisa te tirar do centro, ele precisa te tirar da verdade, ele precisa te tirar da justiça de Deus, ele precisa te tirar da paz, ele precisa te tirar do foco da salvação. Lembrando que, usando uma figura de linguagem, uma armadura só é usada para uma batalha. Se você está descansado, distraído, deitado, você não veste a armadura. A gente só veste o uniforme para ir para o trabalho. Quem já fez arte marcial só veste o kimono, o abadá para ir praticar. Então, ao meditar sobre a armadura de Deus, temos que pensar como eu boto isso em prática na minha vida, como eu boto isso em movimento na minha vida. Porque se a gente for ficar esperando o querer, eu sinto muito, irmãos, ele não vai aparecer. Então, que juntos a gente possa realmente botar em curso, entender quem é o nosso verdadeiro inimigo e parar de fazer o seu vizinho seu inimigo, porque o vizinho que você constitui inimigo, amanhã você pode estar chamando de irmão. E quando você traz a justiça para si, você fecha essa oportunidade a ele de se tornar seu irmão. Amém, irmão? Amém.